Bom, nós paramos, deixa eu ver aqui em que questão a gente parou. Isso aqui ainda estamos na D da 1, tá? Sei que vocês estão escolhendo aí as questões 7, mas vamos chegar lá, né? Vamos devagarzinho. Aí tem uma inconsistência aí. Teoricamente, a Brenda, como pediu primeiro a D da 7, tá? Eu falei que ia fazer inicialmente uma de cada. Então, aí é um acordo, tá? Você tem que falar com a Brenda aí se ela permite a inicialmente no lugar da D. Porém, independente de qual eu faça, né? Se eu fizer, digamos mais recentemente a 7D, né? Então, isso não significa que posteriormente eu não vá fazer a 7A, tá? Com certeza. Com certeza, nós temos tempo. Inclusive, se a gente quiser resolver todos eles, a gente tem condições, tá? Mas a minha ideia não é ter muita pressa, tá? E sim discutindo com vocês, tá? Trocando ideias. Não é interessante eu simplesmente fazer. É bom que todos, né, se possível, participando comigo, a gente vai construindo as soluções. Muito bem, então tem a questão 2, tá? Questão 2, gostaria que alguém escolhesse uma, tá? Da questão 2. Deixa eu só colocar aqui o texto para facilitar a escolha, tá? Deixa eu mostrar aqui a 2. Essa questão do... Ah, não, a 2 a gente fez. Né? Desculpa, a questão 3. O trabalho eu estou elaborando, tá? Provavelmente a gente vai fazer ele na sexta-feira. Ficou 3C? Ok. O que ele quer na 3C, tá? Só adiantando a ideia do trabalho, tá? Como eu comecei a elaborar, então eu já tenho uma ideia na minha mente como vai funcionar, tá? Tipo, definida, né? Eu já tenho como vai ser o procedimento definido. Eu fiz o seguinte, eu estou fazendo um pouquinho diferente do que tá no cronograma, tá? Se vocês acharem ruim, vocês podem se manifestar sem problema, mas, né, de antemão, eu vou dizer para vocês como foi que eu pensei e como foi que eu comecei a elaborar. Então, eu estou elaborando questões de múltipla escolha, tá? São questões que têm um cunho teórico, são questões que não são longas, tá? Mas, né, vocês também vão poder consultar o material. E essas questões de múltipla escolha vão valer 4 pontos, tá? A priori, eu ainda estou na dúvida se eu elaboro 12 ou 20. Né? São questões bem curtas, tá? O texto curto, alternativa curta, mas como eu falei, né, o cunho das questões é teórico, tá? Então, deixei essa parte prática, né, para a questão da avaliação mesmo. Eu não sei, eu comecei a elaborar no próprio cigarro, tá? Então, ele mesmo já faz o papel de trocar a ordem, trocar as alternativas. Então, é lógico que é bem provável que vocês se consultem, mas a ideia, a nível de aprendizado, é você pensar sozinho. Tá? Atividade, como ela são questões curtas e são questões teóricas, e vocês vão poder consultar o material, né, que vocês vão estar nos seus computadores respectivos. Então,
Eu vou deixar no horário da aula da sexta, tá? Dá para fazer tranquilamente as questões, né? Algumas delas vocês, em menos de 1 minuto, vocês resolvem sem problemas. Não sei se vai precisar de tempo para alguma questão. Todas que eu estou elaborando não tem muito, não precisa de muito tempo. Não tem conta, tá? É teórico. São todas teóricas, então é tudo baseado na teoria que a gente vem discutindo, tá? Mas é tranquilo. Eu já tive essa experiência. É, isso que eu estou fazendo, eu já fiz isso em outra instituição, que eu dei a disciplina de cálculo, e nessa outra instituição, a divisão das unidades era diferente da nossa. Né? Lá tinha que fazer algum trabalho, era obrigatório, né, o professor fazer algum trabalho. Não podia ser só provas, não podia. Então eu fazia esses testes de múltipla escolha e o feedback que eles me davam, né, era muito bom essas questões de múltipla escolha porque reaguça, né, as definições, reforça, né, a partir do momento que ele fica pensando ali nas definições, ajuda na hora de responder os exercícios. Os exercícios, no caso, ajuda para responder a prova, né, porque é como se fosse um exercício de fixação da teoria. Vai ser à noite, tá? Eu já decidi, é melhor à noite. Aí a gente fica com essa liberdade, né? Porque eu acho, em particular, que se eu fizer no horário da manhã, por exemplo, vai ter uma quebra, né? Tem uma quebra aí na... Inclusive, lá no Cigar, né? Ele já permite ele permite que eu dê o feedback, né? Então, eu já dou o feedback das questões também. E é tranquilo, né? Caso alguém erre alguma, vai ser fácil identificar o erro, né? Que é bem tranquilo. Tá? Então, as intenções é essa, né? Fixar a teoria na mente e não dar tanto... Assim, não é questão de dar trabalho, tá? É só para que contribua, né, com a prova. E a prova, eu estou pensando em fazer também, né, pelo que eu estava vendo o cigarro, ele dá essa opção de você elaborar no próprio cigarro texto dissertativo e ele aceita a montagem de fórmulas no estilo látex, tá? Tanto para, no meu caso que estou elaborando, acredito que quem vai responder também essa opção. Então, talvez eu use tudo seja usado no cigarro, tá? Mas, lógico, né, eu não sou, apesar de ser o professor, né, se alguém discorda, tá? Não tem problema, a gente pode discutir sem problemas. Ok, então vamos aqui eu não sei quem foi que falou 3C alguém para fazer, foi o Igor, 3C, tá? Então vamos fazer agora esse item C da questão 3. Eu vou para o The Voice. Se por acaso ele não anexar, tá? Se ele não deixar no formato látex, eu só vou investigar se ele permite, tá? Ah, você viu meus vídeos no... Peraí, tu viu meus vídeos onde? Exato, exatamente. Ah, tá. Ali eu fiz um teste, né? Eu joguei as 3 faixas, eu acho.
Mas ali tá anexado lá. Exatamente. Isso. Escritório. Mas ali tem essa, né? Tem. Opa, peraí, cacete, se eu não me engano, e a outra eu esqueci. Ah, no MD. É, no IMD é tão tranquilo, sabia? Dá para fazer show dentro da sala. Já tem a caixa de som e tudo. Você joga o playback, desliga as luzes, vocês metem o efeito com celulares e eu largo a voz, não tem muito mistério não. É sério, eu faço escola que eu trabalho aqui perto de casa. Aí a galera pira, meu. A galera pira com força. É mais legal, assim, ter esse contato, né, a galera perto. Aí tem as técnicas, né, o cara tem que ter muito cuidado, né. Não sei se vocês já perceberam, mas eu sempre estou com uma garrafinha d'água. Vocês perceberam isso na sala de aula. Eu sempre estou falando, estou sempre com a garrafinha d'água. Isso é uma das coisas que eu preciso fazer, que é lubrificar as cordas o tempo inteiro, né? E a água que eu tomo é sempre natural, eu nunca tomo gelada. Bom, mas enfim, né? Os cuidados que quem usa muito a voz, né? Tem que ter. É segredo por um lado e sacrifício, né? É igual você vai conversar com o Barry Builder, aí pergunta para ele como é que é a alimentação dele, é toda restrita, né? Já. Inclusive eu tenho um projeto de heavy metal, sendo que tá um pouco parado, a banda tá ocupada, mas aí a gente se movimentando para voltar a gravar. Muito bem. Então, deixando um pouco de lado esse lado musical, tá? É interessante isso, né? Quando a gente retornar dessa pandemia, vou ficar devendo um show para vocês, tá? Mesmo se, mesmo se acabar o contrato, eu vou lá um dia visitar a galera, boto junto a galera toda numa sala e eu sei que tá gravado, né? Tá gravado tanto quem tá filmando como aqui no registro. Com direito a bate-cabeça e tudo, tá? Muito bem. Então, vamos escrever aqui a definição da questão 3, item C. Ok. Então, como a gente, né, vem falando há muito tempo disso, né, dessa coisa de escrever a definição do limite, então, vou pedir a ajuda de vocês, tá? Se a gente tivesse em sala, eu ia pedir já para alguém fazer no quadro, né? Mas aí eu vou solicitar aqui pelo chat mesmo, vocês vão me falando, tá? Como é que a gente define esse item C? Diga aí para mim. Muito bem. Cleane já colocou aí para todo M, menor do que zero. Só relembrando, tá? As definições, eu posso escrever com M sem problemas, tá? Mas a definição tradicionalmente... aqui é outra coisa. A definição tradicionalmente ele trabalha... Deixa eu só colocar lá, tá? O que eu estou fazendo agora, não estou querendo dizer que vocês estão errados.
Quando é negativo... Ah, não, ele usa M mesmo. Porque o N é para o X, tá? Então é isso mesmo, tá? Ok. Então, para todo M negativo. Ok, que mais? D é maior do que zero, quem é D? Delta. Ok, perfeito. Existe delta positivo, tá? Aí a pergunta, por que a gente está usando o delta? É isso, as definições tendendo ao infinito. Bom, então o Lauro já escreveu aí. Só tem uma diferença do que o Lauro colocou aqui, ó. É porque esse limite aqui, em particular, ele ele é um limite lateral, tá? Ele é um limite lateral, ele não é... O x ele não simplesmente se aproxima de A, ele só se aproxima pelo lado direito. Nesse caso é o que vocês estão colocando aí. Então aqui é tal que, né? Que é ponto e vírgula, x menos A, né? X menos A é porque x é maior do que A, tá? Porque ele está à direita, né? Quem está à direita é maior. Deixa eu só colocar assim para x menos A. Isso é positivo, tá? Aí é opcional, essa questão de colocar que é maior do que zero. Ou escrever assim, tá? Isso significa que a minha função... O que a minha função vai ser, tá? Aí já escreveram aqui, né? Aproveitar aqui a escrita do Lauro. Vai ser menor do que m. Né? Então isso vai ser menor do que m. Pronto. Tá aí. Essa é a escrita da nossa questão, tá? As outras seguem a mesma ideia. Vou deixar um pedaço aqui para quem quiser copiar ou dar print. Fique à vontade. Tá, agora eu quero ver a questão 4, né? Agora vamos para a questão 4. Aí eu quero um item, tá? Eu posso... Vocês permitem que eu coloque aqui para vocês? Isso está relacionado com a teoria, em particular, essa questão 3, eu coloquei ela na lista. É só isso, a 3C. A questão 3 eu coloquei na lista porque existe uma semelhança muito forte com essa definição com as outras que já existem no texto. Então, para não ficar um texto muito longo, tá, eu deixei só para escrita como exercício, né? A gente trabalhou os limites infinitos, também trabalhou no infinito, mas as definições de limites laterais no infinito, né, eu deixei como exercício, tá? Então a ideia era só escrever mesmo, que aqui ele diz aqui, né? Ele diz, ó, determina a definição, tá? Ou seja, não é nada demais, é só escrever a definição. Muito bem. Bom, esse aqui
No caso é só para verificar as propriedades, tá? Também é uma coisa que a gente trabalhou fortemente nas questões. Eu acho que essa aqui dá para eu pular, tá? Que a nossa prova não vai ter questões desse tipo. Também nas questões que eu estou montando para vocês, eu não coloquei isso, tá? De você verificar a propriedade, no caso, verificar é meio que provar também, tá? Aí, como a gente já fez exaustivamente isso durante essa disciplina, aí eu vou deixar isso só para quem tem curiosidade, tá? Essa aí, a 4, não tirando a importância dela, mas é, a gente viu muita teoria suficiente para fazê-la, tá? Muito bem, então vamos para 5, tá? Questão 5. Então escolham aí um item da 5. Pode ser a B, tá? Pode sim. No caso, eu não fiz para demonstrar, tá? Eu estou elaborando o trabalho, né? Eu estou colocando questões teóricas, mas de múltipla escolha no próprio CIGA, tá? Então vocês vão receber aí a notificação, né? Vai ficar esse trabalho para sexta à noite, tá? São questões de fixação, tá? Não precisa nem pensar muito, só precisa ter um pouquinho de atenção. E são perguntas teóricas, tá? Ok. O trabalho, eu vou ter um tempo um pouco maior, tá? Porque no dia da aula da sexta, né? Praticamente vocês vão estar fazendo o trabalho, né? Que está no CIGA, eu impus o horário da aula. Na verdade, eu estendi um pouco mais. Se eu não me engano, vocês vão ter 2 ou 3 horas para responder todas as perguntas, mas é bem tranquilo, assim, só 1 hora e meia, sei lá, 1 hora ou meia hora você responde. É bem simples. Não tem nada demais, assim, né? Não tem nada de algo muito elaborado. Muito bem, então vamos fazer aqui o B, né? O B que foi solicitado. Então, esse item B, ele pede os limites laterais, tá? Dessa minha função, quando x se aproxima do 2. E 4. Tá, isso é ok. Quando terminar essa, eu volto para o I4, tá? Muito bem, então aqui nesse caso, né, nessa primeira parte aqui, o meu x, ele está indo para, nesse caso aqui, o meu x ele está indo para 2 pela direita, significa que os meus valores de x são maiores do que 2, né? Então, para esse caso aqui, eu vou ter que usar a função x ao quadrado e, no caso, pelo lado esquerdo, eu vou ter que pegar a função 2x mais 3. Na verdade, a gente vai calcular dois limites. Então, vamos fazer isso, tá? Tudo bem, está aqui. Então, vamos fazer os limites laterais respectivos. Ixi.
Ok, então aqui vamos fazer primeiro. Ok, aí para fazer esse limite, como eu falei, pela esquerda, vou ter que pegar valores menores do que 2. No caso, eu vou ter que pegar a expressão que está no número no acima, né? No caso, a primeira sentença aqui que está em cima. Então, isso aqui vai ficar assim. 2x mais 3. Ok. Aí a pergunta é, meu x estando próximo de 2. 2x vai estar próximo de 4. Algo próximo de 4 somado a 3, isso aqui vai estar próximo de 7. Agora, vou fazer o segundo limite. Para fazer o segundo limite, deixa eu aproveitar essa escrita aqui. Sendo que agora pelo lado direito. Aí a gente vai ter que usar a outra expressão, que é x ao quadrado. Aí quando x se aproximar do 2, x ao quadrado vai se aproximar do 4. Né? Pronto, é só isso. Né? A questão só quer saber quanto dá os limites laterais. Ok, aqui é a I4. Tá? Foi solicitado para a gente. Tá, vamos só ver aqui o que o enunciado dessa questão, né, pede exatamente. Ele quer que a gente verifique essas propriedades, tá? Fazendo A igual ao infinito e depois ao infinito negativo. Bom, então, é como eu falei, tá? Essa propriedade a gente já viu, né? Essa propriedade a gente já viu, inclusive a gente já provou ela, sendo que você quer dar uma olhada na 5b? Sim, tá. Deixa eu só terminar esse comentário aqui. Vou fazer A tendendo ao infinito, tá? Mas aí, no caso, quando a gente faz isso, eu tenho que supor que os resultados das premissas do teorema são os mesmos, tá? Tipo assim, suponha que x, quando vai para A, esse A. Muito bem, então, só retornando aqui o que a gente falou, que eu estava falando, na verdade, o que ele está pedindo para a gente fazer nessa questão é supor que esse A é o infinito, tá? E supondo também que essas duas informações são válidas para quando o meu A tende ao infinito, tá? Aí o que vai acontecer nesse caso aqui, né? Se a minha função está indo para o infinito positivo, então essa soma aqui tem que ir para o infinito positivo, tá? Porque aqui são dois teoremas, num só. E se a minha função g, né, está indo para menos infinito, então a soma tem que ir para menos infinito, tá? Então deixa eu só, aqui tem uma pequena alteração,
Eu acho que é bem provável que no meu texto eu cometi um erro, mas aqui é mais. Isso. Muito bem, então, como seria essa demonstração, tá? Então, a primeira coisa é considerar. Não sei porque que ele não está indo mais direto para. É, está aqui barra MEF, é isso? Não, ele está digitando. Peraí. Aqui. A outra barra. A outra barra. Sim, essa daqui. Não. Então. Oxi. Não estou entendendo, não. Foi? A questão 4 foi solicitada, tá? Aí eu vou comentar ela. Ah, agora sim. Pronto. Deixar aí mesmo. Tá, então, primeira coisa, a gente vai considerar que o A, ele vai para o infinito. E continua valendo essas informações do teorema, tá? Sim, o Christian perguntou por que está na questão 4 é porque foi solicitado, tá? Eu estava na 5, aí pediram o item. Então, significa que esses dois limites podem ser escritos assim. Deixa eu pegar a escrita aqui. Então, o primeiro, né, se eu abrir a definição, eu vou dizer o seguinte, que fator do epsilon positivo, e eu vou considerar esse item aqui positivo, tá? Então,
Epsilon positivo, eu vou aproveitar e escrever dois no só. E M positivo também. O epsilon é para o primeiro limite, né? Que o limite é o número real. E o m é para o segundo limite, porque ele vai para mais infinito, que eu vou considerar isso. Então, continuando, vai existir um delta. Ah, desculpe, delta não, vai existir n maior do que zero. Tá ok. Quando o meu x for maior do que n, se implica que a distância, o time módulo o módulo de m de x, eu vou chamar o seu limite de cada número real. Isso vai ser menor do que epsilon. Além disso, meu f de x é maior do que n. Pronto. Eu aproveitei, né? Escrevi os dois limites de uma vez só, tá? Porque eu vou dizer, para todo o epsilon serve só para esse limite, tá? Já que a minha função está indo para o número. Para essa, como está explodindo para mais um infinito, tá? Estou considerando o m, um positivo, aí vai existir um n, tá? Porque meu a é o infinito, tá? Então eu posso considerar um n para as duas, de tal maneira que quanto mais afastado da origem, né, mais essas duas coisas vão acontecer. Aí o que isso vai implicar? Que a distância de m de x para o seu limite, né, que eu estou chamando de k, é menor do que epsilon, e f de x é maior do que m. Ou seja, eu já estou fazendo as duas coisas, tá? Misturando tudo. Assim, numa definição só, eu já escrevi os dois limites. Aí qual é o próximo passo, né? O próximo passo, no caso, como eu faço para gerar mais uma linha? Quem sabe? Quero gerar, tenho duas linhas aqui, eu quero gerar uma depois dessa. Esse mais à esquerda, se eu clicar aqui, gera mais uma linha, é isso? Ah, tá, fez aqui. Obrigado. Ok, agora eu vou pegar novamente, vou abrir aqui outra linha.
Então, aí eu boto barra, eu boto aqui, clicando aqui, barra. Ah, tá aqui embaixo, barra EC. É isso? No texto. Assim. Ah, entendi agora. Obrigado. Não precisa ir no maisinho não, né, para achar. Você pode vai direto no texto. Ok, então agora o que a gente vai fazer, tá? Eu vou abrir essa desigualdade aqui, ó. E abrindo a desigualdade, né, como a gente também já trabalhou bem com isso, eu vou pegar m de x, tá? Sei que ele está entre duas informações. Uma delas é essa. Epsilon mais k. E aqui, menos epsilon mais k. Mais k. Muito bem. Ok. Agora é o seguinte. Deixa eu digitar primeiro, depois eu ajeito. Isso vai implicar o seguinte. O que acontece se eu fizer f de x somado com m de x? Quem sabe me dizer? Não, não é com parênteses. Não é com Tá. parênteses. Por gentileza, o alfa desliga aí, ó. Ah, obrigado. Foi mal, professor, desculpa. Relaxa. Ok, o que acontece aqui com essa soma, tá? Quem sabe? Enquanto vocês pensam, por que não é com parênteses? Não deveria ser o oposto? O oposto como? A pergunta foi o seguinte. Aqui a gente abriu os dois limites, tá? Vou considerar A tendendo ao infinito e supor que essas duas coisas acontecem quando A vai para o infinito. Ou seja, o meu x está indo para o infinito aqui. Aí, beleza, nós abrimos aqui os dois limites, né? O que eu tenho que provar, né? Que essa minha soma vai para mais infinito. É isso que a gente tem que provar. Aí, quando eu abro isso daqui, essa diferença fica entre epsilon e menos epsilon. Aí, para tirar o k, soma k nas três parcelas, tá? Sendo que quando somar no meio, ela soma. Agora, o que eu estou perguntando, tá? Eu peguei abri essa distância, vamos dizer assim, né? Coloquei aqui na forma de desigualdade, e eu tenho essa informação aqui, que meu f de x é maior do que m. Aí eu estou perguntando a vocês, o que acontece quando eu somar o f de x mais m de x? Quem sabe dizer? Bom, o Gabriel disse que ele vai ser menor do que m. Então aqui vai ficar assim.
na verdade, o que meu F é, tá? Meu F, ele é maior do que M. Não sei se é isso que está dizendo aqui, ó. Tá? Então, só esse meu F aqui é maior do que M. E o M de X é maior do que quem? O M de X, ele é maior do que K. Então, isso aqui vai ser maior, né, do que isso, menos epsilon. Todo mundo entendeu o que eu fiz, né? Só repetindo, tá? Meu M é maior do que K, menos epsilon. Meu F é maior do que M. Então, quando eu somar F com M, o meu F é maior do que M. E meu Mzinho, minha função M, ela é maior do que K menos epsilon. Então, essa soma aqui vai ser maior do que esse M mais K menos epsilon. Ora, esse M é tão grande quanto a gente quiser. Tá? K é um número real. Né? Então, significa que esse M, né, se a gente está querendo pegar um valor grande, ele vai ultrapassar o K. E eu estou subtraindo o epsilon, que é um número pequeno. Né? Ou seja, esse cara aqui que eu estou colocando, ele faz o papel de um certo M1. Que seria um cara que garante a convergência da soma. Tá? Então, o que isso significa no fim das contas? É que para todo M1, né, vamos considerar assim, vai existir um N positivo, de tal maneira que quando x for maior do que N, a minha soma vai ser maior do que esse M1. Né? Ou seja, a minha soma está indo para mais infinito. Tá? E aí seria o fim da nossa demonstração. Tranquilo, né? Depois de ter feito tantas demonstrações, né, é até assustador se a demonstração não ficar tão grande. Mas é isso mesmo, né? Isso aí é experiência. Por quê? Por que eu considero, quando é maior do que M1, para ele ir para o infinito? Observe a definição acima, tá? O que ele diz? Para todo M, né, quando x for maior do que n, minha função vai ultrapassar o n. Tá? Então, só olhando essa definição aqui, aqui em cima não é F, ou não é F, né? É G. Na verdade, eu escrevi a opção errada, essa aqui é G. Desculpa aí, tá? Mas no teorema é G. E aqui também é G. Então tá aí as correções. Então a ideia é assim, o que eu quero observar, né? Se quando eu pego o g de x mais m de x, se ele é maior do que um número positivo qualquer. Essa é a ideia. Tá? Me perdoe aí. Tudo que eu fiz, na verdade, era onde eu chamei f era g. Tá? Era o g aqui do teorema. Então, g é maior do que m. Tá? Quando eu somar g com m, esse g vai ser maior do que m. E esse m, né, por essa convergência aqui, ele é maior do que k menos epsilon. Aí eu escrevi isso, né? M é maior do que g, k menos epsilon é maior do que m. Então, quando eu somar, né, a soma de g com m vai ser maior do que a soma desses elementos. Indiretamente, o que eu estou dizendo, né? Que essa soma é maior do que um número tão grande quanto eu quiser, né? Porque esse m é para todo m. Então, a soma vai sempre ultrapassar um número que eu escolher, o tão grande que eu posso imaginar, tá? Então pegue 10 elevado a 100, tá? Então, significa que quando x for maior do que n, a minha soma vai ser maior do que essa soma aqui.
Ou seja, essa soma está indo para o infinito, essa é a ideia. Não sei se deu para visualizar, né? No caso, o Lauro que estava pedindo isso. Ok, e aí, podemos avançar? Ficou claro aí para todo mundo? No caso, a Débora tinha pedido, né? Então, essa é a ideia, tá, Débora? É trocar o A por infinito, supor que vale também para o infinito e refazer, tá? Então, quem fez as outras, essa daqui é só trocar os elementos aqui do domínio respectivos. Mas o resto vai ser praticamente a mesma coisa. Ok, então fizemos as 5, né, um item das 5. Vamos para um item das 6. Aí, quem colocar primeiro, tá? Eu vou fazer aqui colocar. 5B. Ah, voltar no 5B. Tá. Sim, você quer ver a solução do 5B? Ok, já escolheram 6F. Ok. 5B. Tá? A solução é bem simples. Quando x se aproximar de 2 pela esquerda, né? Meu x vai ser menor do que o 2. Aí eu tenho que olhar aqui qual é a expressão que pega o x menor do que 2, né? A de cima. Por isso que eu peguei essa lei aqui, no limite. Quando eu apliquei o limite, aí deu 7. Né? Pela direita, eu tenho que pegar de baixo, né? Porque é x maior do que 2. Aí dá 4, né? Ou seja, não existe o limite aqui em 2, né? Para essa função. Substituição direta. Esses casos de limites laterais, né? Quando tem várias sentenças, indiretamente é isso. É só ver qual é a sentença e aplicar o limite normal. Não tem muito bicho, não, aqui no caso dos laterais. Às vezes, algumas leis, né, só enfatizando isso, que é necessário fazer isso. Né? Se eu tenho uma expressão que tenha módulo, sei lá, tem umas que a gente tem seno, né, dependendo do ponto que a gente esteja discutindo, aí tem que olhar os limites laterais. Sim, aí já escolheram as 6, né? Escolheram o item F. Então, vamos ao item F. Ok. Muito bem. Alguma ideia para essa? É a Brenda, né? A Brenda, não sei se a pronúncia é Alexandra ou Alexandra, né? Enfim. Você tentou fazer, Brenda? Multiplica pelo conjugado, né? Já deram uma saída. Você fez? Deu certo? Ok. Você fez pelo conjugado ou fez por outro caminho? Nunca saberemos. Eu acho que ela está deixando o mistério no ar. Né? Eu fiz colocando x dentro da raiz. O que ela fez? Pegou o x dentro da raiz e colocou em evidência, mas não sabe se chegou... Ah, tá, ok. Tá bom. Então vamos fazer esse primeiro passo aí que vocês estão falando, tá? Supondo que se der errado, aí a gente vai tentar esse outro caminho que é
pelo conjugado. Então, vamos aqui a... Vamos aqui... Deixa eu pegar a lei, né? Já que já tem digitado aqui. Então, vamos colocar aqui o x ao quadrado em evidência. Então, tá x ao quadrado em evidência. Isso aqui vai ficar 2, aqui vai ficar 1. Na verdade, eu acho que x à quarta é melhor mesmo. Então, x à quarta aqui. Aí, no caso aqui vai ficar 2 sobre x ao quadrado. E esse vai ficar 1 sobre x à quarta. Ok. Aí a raiz de x à quarta é o módulo de x ao quadrado, tá? Isso. Ah, é verdade. Na minha cabeça era outra coisa. E esse fica só esse. Isso. Obrigado. Ok, aí a raiz de x à quarta é o módulo de x ao quadrado, né? Mas não precisamos escrever o módulo, né? A razão disso é porque x está indo para o infinito positivo, tá? Aí a gente pode escrever simplesmente só o x ao quadrado. Então, deixa eu escrever, né? Deixa eu digitar aqui. Esse cara aqui vai ficar aqui. X ao quadrado. Vou deixar assim, tá? X ao quadrado é sempre possível. Muito bem. Ok, então agora... Agora vamos ver o que a gente vai fazer, tá? Outra coisa que a gente pode fazer aqui é colocar esse x ao quadrado em evidência, tá? Aí fazendo isso... Então, vamos ficar com essa expressão aqui. Muito bem. Ok. Então, a partir de agora, né, a gente já pode fazer uma avaliação aqui para ver se a gente encontra alguma coisa. Então, primeiro, x está indo para o infinito. Então, esse x ao quadrado também está indo para o infinito, tá? Esse x está indo para o infinito, aí 1 sobre x ao quadrado está indo para zero.
Ok, aí vai ficar aqui a raiz de 2, né? Essa expressão está indo para a raiz de 2, que é maior do que 1. Então, no caso aqui, não está dando indeterminação, tá? Não está dando indeterminação. Isso aqui está dando um valor positivo. Como o x ao quadrado está indo para mais infinito, né? Vezes um número, então isso vai para mais infinito, né? Logo, o meu limite vai ser igual a barra infinito positivo. Aplica a propriedade do produto do limite, lembrando que uma das funções aqui, né, que é o produto de duas funções, tá, que eu posso considerar. Uma função é x ao quadrado, outra função é essa, né? No infinito, essa função está indo para raiz de 2 menos 1. Tá? Porque 1 sobre x ao quadrado está indo para zero. Então, essa raiz aqui tá indo para a raiz de 2, né? E raiz de 2 é mais ou menos 1,4. Ou seja, ele não está indo para 1, está indo para o valor maior. Então, você tem algo que está indo para o infinito e tem algo que está dando um número. Aí é meio que essa propriedade aqui que eu refiz aqui com vocês, tá? Seria essa propriedade aqui, ó, que está acontecendo, tá? Uma das funções está indo para um número, a outra está indo para infinito positivo. Aí o produto vai para mais infinito, tá? Sim, já digo de antemão, tá? Sempre quando forem fazer uma prova, não tem problema ser redundante, tá? Porque aqui, quando vocês são avaliados, a questão é saber o que tem dentro da cabeça de vocês. O desafio não é vocês escreverem um texto para montar um artigo ou um capítulo. Então, isso significa que podem repetir as ideias quantas vezes forem necessárias, mas não deixe de falar. Essa é a ideia. Tá? Se explicar o que acontece com X, isso, para dar um sentido melhor. Deixa eu só ver. Porque o segundo x ao quadrado é zero. Tá? Voltando lá para... Deixa eu colocar aqui, vou responder a pergunta do Eduardo. Tá? O Eduardo perguntou por que isso aqui vai para zero, tá? Porque x ao quadrado está no denominador, tá? Então, 1 sobre algo muito grande, isso aqui está indo para um valor extremamente pequeno e positivo, né? Logo, isso aqui vai para zero. É tipo isso. Você pegar um bolo, né? Dividir para a galera que está aqui, vai dar um pedaço bem pequenininho para cada um. Tá? Quer tirar print, né? Deixa eu colocar aqui a solução completa. Espera aí. Pronto, tá aí.
O Lucas falou que às vezes dá uma voada, isso é normal, tá? Normal. Essa questão de a mente, ela, não sei se vocês observam, já observaram isso, mas a mente, ela parece que ela é programada para não se para a gente não se concentrar. Então é uma luta o tempo todo, a gente, né, burlar as coisas que tiram nossa atenção, né, para que a gente consiga dar atenção ao que é importante, vamos dizer assim. Eu não sei se isso é um mecanismo de defesa, né, mas é normal isso, tá? Deixa eu só responder a pergunta do Laura aqui. Laura, é exatamente isso, tá? O Laura colocou assim, vai dar x ao quadrado, né? Aí a raiz de 2 menos 1, isso. A raiz de 2 é maior do que 1, né? Então essa diferença é maior do que 1. Não, isso aí não. A primeira informação que você escreveu aí. É isso, né? O que o Arthur escreveu está correto. Vixe, aí é complicado, né? Mesmo com fone, eu acho que às vezes dá uma atrapalhada aí, que, né, o Christian colocou aí, né? Isso deve ser a realidade de várias pessoas. Exato. Cleane enfatizou, né? Que se ficasse do jeito que ele escreveu, não ia dar certo. Essa é a desvantagem, isso que vocês estão comentando aí é a desvantagem de eu não poder ver as expressões de vocês, né? Que é o que a sala de aula me proporciona, às vezes perceber se a coisa está indo bem ou não, tá? Que é a avaliação visual. Eu olho, aí eu tiro minhas conclusões, né? Pelo que vocês demonstram e aí eu ou paro ou continuo, tá? Mas eu, de toda forma, pode perceber que para alguns pode até ser chato, mas eu sempre procuro responder o quanto antes as perguntas que vocês colocam aí, tá? Essa interação é fundamental, né? Isso deixa vocês concentrados, né? A interação faz isso, tá? E faz com que você não desvie muito a ideia do que está discutindo. Não, então, eu sei que é meio chato, tá? Mas essa troca de questionamentos é interessante, tá? É tipo, imagine que, vou dar um exemplo bobo aqui só para vocês visualizarem. Você vai assistir o programa de Jô Soares, por exemplo, tá? E, sei lá, imagine que o Jô Soares ele não interage com o entrevistado, tá? Aí fica uma coisa chata, parece até que o cara foi dar um seminário lá, né? O cara falando, 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 falando. Eu acho que a ideia é essa troca mesmo. É necessário que eu fale um pouco antes, né? Isso é normal, porque eu tenho um assunto a tratar. Mas a interação o tempo todo, né, dá a dinâmica um pouco, principalmente nessa parte aqui dos exercícios. Tá? E falando nisso, tá? Vamos voltar aqui para a gente resolver mais um. A questão agora a gente fez uma das 6, né? Vamos agora para a 7. A 7 só tem 4 itens. Bom, a 7 é interessante que se faça duas delas. Duas, né? Da questão 7. Uma envolvendo os sênios, né? E a outra envolvendo o limite fundamental exponencial. Aí, no caso aqui, vocês vão escolher 7A ou B e 7C ou D, tá? Vocês vão poder escolher duas aqui. Então, fique à vontade. 7D, ok?
e B. Né? Então, já foi escolhido aí na ordem. Né? A vantagem desse recurso, né, é que eu vejo quem foi o primeiro. Então, eu sei que o D foi escolhido primeiro, tá? Mas, como eu falei dessa questão, eu vou fazer duas, então vou fazer primeiro a B, depois eu faço a D, tá? Muito bem, então vamos para B. Então, vamos lá, né? Ainda bem que já está pronto aí. A B, tá aqui. Ok, aqui que a gente tem que fazer, tá? Nessa questão, a gente tem que aplicar o teorema lá do limite fundamental do seno, né? Só relembrando o limite fundamental que a gente vai aplicar. Então, o limite fundamental é esse daqui. É esse aqui, ó. Né? Esse T2 aqui. E o que o T2 diz, né? Diz que quando meu x vai para zero, tá? O seno de f de x sobre x vai para 1. Então, o que é interessante, tá? Não é que aqui seja exatamente o x, mas a expressão que aparece aqui no arco, tá? Tem que ser a mesma expressão aqui do denominador. Aí é garantido que isso seja 1. Inclusive, né? Eu poderia até escrever isso como um corolário, né? Como uma consequência desse, tá? O seno aplicado a um f de x sobre f de x também é 1, tá? Muito bem, então vamos aqui para o nosso item, tá? Então eu vou ter que fazer isso, né? Eu tenho que fazer aparecer 3x no denominador, em algum denominador aqui, e o 4x também em algum denominador. Lembrando que esse que eu faço aparecer, eu também tenho que fazer sumir, né? Essa é a mágica que a gente faz aqui. Tá. Então, o que a gente faz aí? Bom, aqui eu posso fazer o seguinte, eu vou fazer aparecer mais uma fração, tá? Onde o numerador vai ser esse, tá? Eu vou inserir aqui o 3x e vou dividir aqui por 3x. Deixa eu ver, não, aqui não. Vou colocar ele aqui que é melhor. Isso. Pronto. Cleano já falou. Pronto. A Itália também, todo mundo já visualizou a ideia. Tá? Então, eu montei aqui o de cima, tá? Mas o de baixo é idêntico. Então, vamos montar aqui no de baixo. De baixo também eu vou fazer aparecer uma fração, tá? Embaixo eu quero 4x e aqui em cima também 4x. Tudo bem. Aí agora, o que vai se tornar 1, né? Seno de 3x sobre 3x vai virar 1. Seno de 4x sobre 4x também vai virar 1. Então vai sobrar aqui 3x sobre 4x, tá? Como vai ficar x numerador e x no denominador, eu posso cancelá-los. E com isso eu já posso dizer quanto dá, né? Então isso aí vai dar 3 quartos.
Tranquilo, né? Essa daí? Tá. Por que que deu 3 quartos? Então, a ideia é, esse seno de 3x sobre 3x vai para 1. O seno de 4x sobre 4x também vai para 1. Aqui que vai sobrar? Vai sobrar um numerador, sendo 3x, e um denominador sendo 4x. Porém, esse x do numerador e esse x do denominador, exato. A gente cancela. Aí sobra só 3 quartos. De nada. Ok, aí essa outra questão, tá? O item D, também é de forma semelhante, tá? Que a gente faz ela. No caso, eu vou ficar até esse item a gente vai fazer por hoje, tá? Amanhã, amanhã pela manhã, a gente continua a partir da questão 8, tá? Muito bem, então, qual é a ideia para a gente resolver essa questão, tá? Me digam aí o que vocês fariam, tá? Só relembrando esse outro também tem um limite fundamental para ele, tá? Eu copiei aqui, mas já vou fazer as alterações respectivas. Só mostrar aqui o teorema que se aplica para ele. Não, eu acho que estou voltando muito. É esse limite aqui, tá? Esse aqui que eu coloquei aí o resultado na tela. Bom, então preciso fazer algumas alterações, né? Para que aquelas expressões lá se transformem em uma ou duas dessas, né? Não sei quantas forem necessárias. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, eu vou fazer essa divisão aqui. Eu vou dividir aqui por x e a mesma coisa embaixo. Ah, não, que eu botei errado. Eu vou ajeitar, tá? Sei que eu caguei tudo aqui, mas esse x aqui não existe, né? Então, baixei isso. Todo mundo visualizou esse primeiro passo, né? Mas todo mundo visualizou o porquê desse primeiro passo? Bom, não sei se você percebe, mas quando eu faço essa divisão, por exemplo, observe aí o numerador. É 4 mais x sobre x. Então isso aí vai virar 4 sobre x mais 1. Tá? Aí, isso já vai começar a ter semelhança com isso. Né? Já vai aparentar uma semelhança com isso, porque vai aparecer 1 e vai ficar alguém dividido por x. Tá? Né? Vai aparecer 1 quando eu fizer a divisão e algo dividido por x. Ok, então, voltando para cá.
Ok, então como é que fica agora, tá? Quando eu fizer as contas. Deixa eu aproveitar aqui a expressão. Então isso aqui vai ficar assim. Fazendo as divisões respectivas, esse aqui vai virar 1 mais 4 sobre x, e o de baixo, né, o denominador, vai virar 1 menos 3 sobre x. Todo mundo visualiza isso, né? Então já está começando a ficar parecido com isso aqui, ó, né? Começando a ficar... Começando a se assemelhar com isso aqui. Ok, então vamos lá. Vamos continuar aqui. Próximo passo que a gente vai fazer aí, vou aplicar o limite no numerador e no denominador, tá? Porque esse expoente aqui pode ser aplicado a ambos. Então isso aqui vai ficar assim. Só ajeitar isso aqui. Isso aqui vai ficar... Tirar esse parênteses aqui. Já já eu ajeito isso aqui, tá? E aqui. Falta só inserir isso aqui. Peraí, deixa eu só ver uma coisa aqui. Não. Tá, eu vou alterar já já, ó. Tá esquisito em relação ao passo anterior. Então esse aqui é... Esse aqui. Muito bem. Ou seja, aqui eu tenho que aplicar algum processo duas vezes, tá? Que agora são dois limites. Tem um numerador e denominador. Ok. É... Ok, então a gente tem que deixar nesse formato aqui, tá? Então aqui a gente vai ter que reparametrizar, tá? Então vamos reparametrizar isso daí. Eu vou precisar fazer isolado. É melhor. Então vamos fazer isolado.
Eu vou fazer com o numerador, tá? Aí o denominador, vou deixar para vocês terminarem. O E4. Ah, você já está dizendo quanto está ficando? O Gabriel já está dizendo que o numerador vai dar E elevado a 4, tá? Se seguir o exercício, né? Vai ser isso mesmo. Aí no caso de baixo vai dar E elevado a menos 3, né? Bom, como o tempo está estourado, tá? Eu vou aproveitar isso que o Gabriel está falando, mas na próxima aula eu volto e termino, explico por que isso, tá? Isso aqui vai dar E elevado a quarta, o numerador, tá? E elevado a quarta sobre E elevado a menos 3 não sei porque ficou meio cagado assim. Estranho, né? Agora sim. E elevado a menos 3 e no fim das contas isso vai dar E elevado a 7. Isso. Muito bem. Aí no caso eu vou ficar por aqui, tá? Na próxima aula eu vou dizer por que dá E elevado a 4, né? A quarta potência, e por que isso aqui dá E elevado a menos 3. Vou dizer como é que reparametriza, como é que chega nisso. A lógica da 7b. A 7b é a aplicação desse teorema. A aplicação desse teorema aqui. Tá? Então, eu preciso que o numerador e denominador sejam idênticos. O numerador, no caso, o arco do seno tem que ser idêntico ao denominador. E é isso que a gente transforma, tá? Aqui eu multipliquei aqui por 3x, né, antes do seno, e dividi tudo por 3x. Mesma coisa eu fiz aqui no denominador, tá? Multipliquei antes do seno por 4x e dividi por 4x, tá? Seno de 3x sobre 3x, por aquele teorema, né? Quando x for para 0, isso aqui vai para 1, vai sobrar só 3x, tá? Deixa eu escrever aqui. Isso aqui vai sobrar... vai sobrar o limite de x indo para 0, x indo para 0, de 3x sobre 4x, né? Quando a gente aplica aqui o teorema, tá? Já que esse arco é igual a esse denominador, o limite vai para 1. E esse arco é igual a esse denominador, então esse limite aqui no seno também vai para 1. Sobrou esses dois aqui. Mas aí eu posso cancelar x com x. Aí, cancelando x com x, isso aqui vai para 3/4. E, enfim, né? Eu só detalhei um pouco mais. Bom, agora eu vou ficar... Quem tiver mais alguma pergunta, tá? Eu vou aguardar. Quem estiver satisfeito com as informações que foram dadas, está liberado, tá?